Olá! Como dizemos na aula sobre depósitos a prazo, a aplicação de poupança num depósito a prazo é a entrega de dinheiro a uma instituição de crédito que fica obrigada a devolver esse dinheiro no final de um período de tempo acordado e ao pagamento de uma remuneração a que chamamos juros. Nesta aula, vamos falar sobre os juros dos depósitos a prazo e perceber como são calculados. Os juros a receber vão depender da taxa de juro que a instituição de crédito pratica nesse depósito, do montante que aplicamos no depósito, do prazo desse mesmo depósito e da taxa de imposto que incide sobre os juros pagos pela instituição. A taxa de juro dos depósitos a prazo é designada de TANB, Taxa Anual Nominal Bruta. É uma taxa anual porque expressa a remuneração do depósito para o período de um ano, independentemente do prazo acordado para o depósito. É uma taxa nominal porque não varia em função da inflação. E é uma taxa bruta porque não considera o imposto que incide sobre os juros. Vejamos mais em detalhe cada uma destas características da taxa anual nominal bruta. A TANB ser uma taxa anual significa que se aplica para o período de um ano. Se quisermos calcular os juros de um depósito com prazo diferente de um ano, temos de começar por calcular a taxa proporcional a esse período. Por exemplo, se aplicarmos 5.000 euros num depósito a prazo a um ano, com uma TANB de 2%, no final do ano os juros serão 2% de 5.000 euros, ou seja, 100 euros. Mas se os 5.000 euros forem aplicados com a mesma TANB de 2% num depósito a prazo a 3 meses, então, para calcular os juros, temos de começar por dividir a taxa anual de 2% por 4, uma vez que cada ano tem 4 trimestres. Como 2% a dividir por 4 dá 0,5%, esta é a taxa a aplicar no final do trimestre, ou seja, os juros serão 0,5% de 5.000 euros, o que corresponde a 25 euros no fim dos 3 meses. Além de ser uma taxa anual, a TANB é uma taxa bruta, porque sobre os juros dos depósitos a prazo pagos pelas instituições de crédito incide uma taxa de imposto liberatória. No momento em que a instituição paga os juros, tem de retirar ao montante a pagar o valor do imposto. Por isso, os juros que recebemos correspondem à taxa anual nominal líquida, a TANL, que é a TANB descontada do imposto sobre os juros. Por exemplo, uma TANB de 2% corresponde, após dedução de uma taxa de imposto de 28%, a uma taxa anual nominal líquida de 1,44%. Por isso, retomando o nosso exemplo de uma aplicação de 5.000 euros num depósito a prazo a um ano, com uma TANB de 2%, os juros pagos pela instituição de crédito são, como vimos, de 100 euros. Mas os juros que vamos receber correspondem à TANL, neste caso, 1,44% de 5.000 euros, ou seja, apenas 72 euros. Os restantes 28 euros são retidos como imposto a entregar ao Estado. Por fim, a TANB é uma taxa nominal, o que significa que é independente da evolução dos preços. Para que a nossa poupança não perca valor ao longo do tempo, é necessário que os juros que recebemos compensem a evolução dos preços, a inflação. E como também já vimos, os juros que recebemos são deduzidos de impostos, correspondendo à TANL. Por isso, para que os juros recebidos compensem a evolução dos preços, é necessário que a TANL seja pelo menos igual à taxa de inflação. A diferença entre a TANL e a taxa de inflação corresponde à taxa de juro real. Se esta diferença for positiva, ou seja, se a taxa de juro real for positiva, os juros recebidos pelo depósito a prazo superam a evolução dos preços. Neste caso, a nossa poupança está a ganhar valor, porque permite comprar uma maior quantidade de bens e serviços. Outro aspecto a ter em consideração na remuneração de um depósito a prazo é a forma como são pagos os juros. Os juros do depósito a prazo podem ser pagos na nossa conta de depósitos à ordem, caso em que o montante aplicado no depósito a prazo se mantém ao longo do tempo, são chamados juros simples, mas alguns depósitos a prazo permitem que os juros sejam acrescentados de forma automática ou por nossa iniciativa ao valor aplicado nesse depósito a prazo.
Nesta situação, diz-se que existe capitalização de juros. São os chamados juros compostos. A aplicação de juros simples ou de juros compostos tem resultados diferentes no total de juros recebidos no fim do prazo do depósito. Vamos ver um exemplo. Suponhamos que aplicamos 5.000 euros num depósito a prazo a 2 anos, com pagamento anual de juros até ANB de 2%. No fim do primeiro ano, os juros serão 2% de 5.000 euros, o que corresponde a 100 euros. Com uma taxa de imposto liberatória de 28% sobre os juros, vamos receber 72 euros. Este primeiro pagamento de juros é igual, quer os juros sejam simples, quer sejam compostos. Mas e no fim do segundo ano? Bom, se os juros forem simples, o valor aplicado no depósito a prazo mantém-se em 5.000 euros, por isso, no fim do segundo ano, voltamos a receber o mesmo valor de juros, ou seja, 72 euros. Ao todo, nos 2 anos, recebemos 144 euros de juros. Agora, se os juros forem compostos, ou seja, se houver capitalização de juros, o valor aplicado no depósito a prazo no segundo ano vai corresponder aos 5.000 euros iniciais, acrescidos dos juros de 72 euros recebidos no fim do primeiro ano. Por isso, no fim do segundo ano, os juros serão 2% de 5.072 euros, o que corresponde a 73 euros e 4 cêntimos líquidos. Assim, ao todo, nos 2 anos, recebemos 145 euros e 4 cêntimos, mais 1 euro e 4 cêntimos, que no caso dos juros simples. Neste exemplo, a diferença dos juros recebidos pode não parecer muito grande, mas o efeito da capitalização de juros é tanto maior quanto mais vezes forem pagos juros num determinado período de tempo. O simulador dos juros, disponível no portal do cliente bancário, permite comparar os juros simples e os juros compostos, resultantes de diferentes periodicidades de pagamento de juros, por vários prazos, taxas de juro e montantes aplicados. Nos depósitos a prazo com juros simples, a comparação entre a remuneração de diferentes depósitos a prazo deve ser feita com base na TANB. Nos depósitos a prazo com juros compostos, a comparação deve ter em conta a taxa anual efetiva, TAE, que é uma taxa mais útil nesta comparação, já que inclui o efeito da capitalização dos juros. Atenção que esta comparação deve ser feita entre depósitos com o mesmo prazo. A informação sobre a remuneração de um depósito a prazo, bem como as características descritas na aula sobre depósitos a prazo, podem ser consultadas na FIN, a Ficha de Informação Normalizada, documento que as instituições de crédito estão obrigadas a disponibilizar antes de contratarmos um depósito a prazo. Estas fichas de informação normalizada permitem a comparação entre vários depósitos a prazo comercializados pela mesma instituição ou por outras instituições de crédito e são, por isso, um importante apoio na tomada de uma decisão esclarecida sobre a aplicação da nossa poupança. Uma última nota em relação ao imposto sobre os juros dos depósitos a prazo. As instituições de crédito estão obrigadas a reter o imposto sobre os juros dos depósitos a prazo a uma taxa liberatória que não depende do valor de outros rendimentos que recebemos. Contudo, as pessoas singulares podem pedir à instituição de crédito uma declaração relativa aos juros recebidos e ao imposto retido, para englobar estes valores na declaração de IRS. Esta decisão de englobar os juros nos restantes rendimentos só é vantajosa para pessoas abrangidas por escalões de IRS com taxas de imposto inferiores à taxa liberatória que esteja em vigor. E com isto, terminamos uma descrição dos aspectos que consideramos essenciais na remuneração dos depósitos a prazo. Espero que vos tenha sido útil. Até breve.